Buenos días. Vamos a comenzar la segunda sesión de la quinta ponencia con 4 comunicaciones. En primer lugar, tenemos a don José Paulo Francisco, que nos va a presentar la comunicación Museo do COA do Discurso Institucional ao Museo Participativo. Muy buenos días a todos. Intentarei hablar em castelhano, convicto dos danos que puedo causar a vuestra língua. Meu nome é José Paulo Francisco, hago parte de um coletivo na Associação de Património, que é Ribacudana, Associação de Fronteira para o Desenvolvimento Comunitário, que atua e tem sua sede no território do Museu do COA, que vos sonará a todos. O Museu do COA é o Museu do Parque Arqueológico del Val do COA. Como é que é? Como estou habituado aos touch, não pode ser lá. É o Museu Arqueológico do Parque Arqueológico del Val do COA, que é gestionado por uma fundação pública de direitos privados, la COA Parque, e que ha sido construído com o compromisso do Estado português com a classificação da arte rupestre de Val do COA como património de la humanidade. É nesse sentido, acho que agora com os touch. Sim. Aqui? Sim. É nesse sentido, este museu, que ha sofrido vários cambios desde o seu plano inicial, ha sido inaugurado no ano 2010, em julho de 2010, com um belo projeto que ha sido ganador em um concurso público e de ideias coordenado por Camilo Rebelo e Tiago Pimentel, e nestes momentos se está gestionando, como há dito, de uma fundação pública e um pouco para dizer a lo que vengo, minha opinião um pouco compromete meus companheiros da associação, é uma proposta, é uma linha que estamos desenvolvendo desde um projeto. Nossa associação também é recente, é constituída por investigadores, gente que trabalha em arqueologia, como eu, técnicos de património e elementos da comunidade. Estamos tentando desenvolver um projeto de arqueologia comunitária centrado em El Vale do COA, com uma coordenada principal, que é o Castilho de Monforte de Ribacoa, que é um castilho leonês que ha passado para nós outros, para Portugal, e nós outros estamos tentando, na cooperação com os leoneses, da Associação Pronumenta, invocando a comunidade, desenvolver esse projeto. E, nesse sentido, o trazer aqui o Museu do COA é nesta sessão de imagem pública do museu e sua projeção social, tem de facto a ver com todo este processo, que é um processo que tem 22 anos para 23, desde o anúncio do descobrimento, como se acuerdam, de los gravados rupestres paleolíticos no âmbito da construção do embalse. E então, dentro dessa imagem, dessa pública, e como um projeto de arqueologia pública, que nestes momentos, a lo mejor, é o principal de nosso país, todo está sempre metido e sempre uma movida política com o tema da gestão do parque, do museu, deste projeto de arqueologia pública, que, como digo, é gestionado nestes momentos desde uma fundação pública de direitos privados que intenta, portanto, involucrar as comunidades. O tema é que o que eu estou reivindicando como arqueólogo, como habitante da zona há mais de 10 anos e como membro deste coletivo que está intentando participar, é que realmente o Museu do COA não é que abandone, pero que permita uma abertura deste discurso autorizado de património
que ha sido um discurso, de facto, institucional, que ha produzido uma narrativa do museu centrado na arte rupestre do Val do Coa, em que a coordenada de socialização do património arqueológico tem estado sempre muito presente, através da educação patrimonial, pero nós outros, a lo mejor, eu reclamo um museu participativo, ou seja, o que nos dá dando conta, e isto é uma tendência do que está passando um pouco por toda a Europa, sabemos que esta coordenada museológica do museu participativo é, a lo mejor, uma tendência que é algo mainstream, assim incluso como a arqueologia comunitária, para o que nós outros estamos reivindicando em El Val do Coa é uma arqueologia pública, verdadeiramente pública e socialmente comprometida. E, de facto, o que nos dando conta é que a gestão do Museu do Coa é uma gestão demasiado cerrada, mesmo para uma fundação pública que intenta de facto involucrar as pessoas, pero que nós não queremos mais. Como se acordam de todo o processo, o nosso colega professor João Zilhão, o Ministro de Cultura da altura, e a sociedade, toda a sociedade, toda a comunidade mundial, incluso com uma participação muito forte de algum de vós outros e todos os colegas espanhóis, han sido muito importante em la defensa e deste projeto, que foi, de facto, uma decisão difícil, importante, deste governo na altura do Partido Socialista, que ha decidido parar o embalse para a construção do museu e criar todo este projeto de arqueologia pública com a construção dos centros de recepção, do parque, das visitas guiadas, depois com involucrar também de empresas privadas a quem ha sido dado formação para fazer as visitas e com todo o tema de facto deste importante projeto. Também muito importante para nós outros, como associação de fronteira para o desenvolvimento comunitário, em que o nosso presidente de turno, de facto, é um português, Carlos de Abreu, que está aqui presente, com um professor e alcalde de Salamanca, que vice-presidente, mas também o tema da cooperação que se começou a desenvolver el ano 2005 de la cooperação com Siega Verde, que ha levado à classificação de Siega Verde como extensão do COA Património Mundial, mas o que nos damos conta é que depois de um primeiro momento onde el COA ha sido presente em la prensa, presente em toda a comunidade, em los médios, que ha tenido uma projeção social, em los últimos anos, incluso a fundação ha estado ameaçada de ser cerrada e volver a gestão de Foscoa, o museu e o parque, à Direção-Geral de Património, a uma decisão, a lo mejor, mais centralista que nós outros sempre reivindicamos, que continuara uma presença e uma gestão local. Ha sido muito importante a figura de António Guterres, hoje sobremente conhecido, em la defesa de todo este património, e se ha chegado a uma luta e um envolvimento, como se acordarão, de la comunidade de Foscoa, com uma importância muito de la comunidade escolar e de alguns elementos de la comunidade. É neste momento o diretor de turno, nosso colega António Martinho Batista, que ha tido um papel importantíssimo em todo o estúdio, com mais alguns colegas da arte rupestre, e depois como arqueólogo público e diretor primeiro do Centro Nacional de Arte Rupestre e hoje do Parque Arqueológico Museu do Coa, aqui com o nosso presidente da República el ano passado, e com a presença do atual Ministro da Cultura. Tudo isto porque, a lo mejor, não ha chegado à prensa, pero en el último ano ha sido muito importante este debate com a continuação numa gestão mais local, mais regional da Fundação. Em termos de imagem pública, pois, da projeção social de todas estas movidas, o Cine Coa, que é um festival de cine que se realiza em colaboração com o Museu do Coa, a Fundação do Coa
e o Ayuntamento a produção de um filme do cineasta João Botelho, muito conhecido em Portugal, sobre a arte da luz. A arte da luz tem sido uma realização cinematográfica com o apoio da Fundação Coa Parque, que ha levado a socialização da arte rupestre do Coa a todo o país, com a realização de concertos de música e com agora também na tentativa, a lo mejor faltará levar a arte do Coa ao Museu Nacional de Arqueologia Português, pero nestes momentos estuve hasta fevereiro no Museu de nossa Associação de Arqueólogos Portugueses. Ligado a esta diapositiva que me socorro com os direitos de nosso colega António Martinho Batista, que además de muito bom arqueólogo, é muito bom fotógrafo, com esta diapositiva, para de facto ligarmos aqui, depois ao melhor o deixaríamos para o debate, todas estas questões do desafio do museu participativo, de incluso levarmos a comunidade à presença no Conselho de Gestão da Fundação Coa Parque, através de um conselho de participação, porque as pessoas lo estão reclamando. As pessoas, hoje, depois de passadas a fase difícil, em que, como se diz em Trás-os-Montes, Alto Douro, não me fio, hoje acreditam este equipamento, o parque, o museu, a fundação, se tiene como um projeto âncora para o desenvolvimento da região e no momento muito intentando levá-lo demasiado à gestão turística do património. Eu não sou contra a gestão turística do património, incluso há escrevido algo sobre isso, incluso tenho uma formação em gestão de património, pero não se pode levar os tiros demasiado solo à gestão, aos números de visitantes, e neste momento este projeto, e quando falamos de comunidade, não hablo só da comunidade local, claro, da comunidade global deste património mundial. E o que encontramos é uma gestão muito cerrada, mesmo nos dando conta que as pessoas que han sido responsáveis pela gestão, só para matizar, a fundação funciona. Há um presidente do Conselho de Administração, nombrado pelo Ministro da Cultura, e que depois designa o científico titular da gestão do museu e do parque. E o que se está reclamando desde a comunidade, desde a região, é essa abertura. Incluso nós somos de um coletivo dali, que temos sede ali, nos havemos lutado e nos havemos comentado, participamos todos os anos em um ato que há realizado pelo Ayuntamento, que publicam na revista, los temos dizendo, e que o notamos é que, ligada neste momento, os colegas arqueólogos públicos que trabalham na fundação, se andando conta que há que cambiar para uma gestão mais aberta à comunidade, a um museu participativo, pero o que passa com todos os estudos de acesso à cultura e de todos os estudos que há na Europa, e nomeadamente um muito importante no Reino Unido sobre a participação dos museus, o que passa é que há que cambiar. E, a lo mejor, muitos dos profissionais das instituições não estão preparadas para este cambio. Ou seja, no que nós outros reivindicamos, de facto, é uma arqueologia verdadeiramente pública, comprometida com a comunidade, e um museu participativo gestionado desde esta fundação pública, e também isso nos leva aos pressupostos da arqueologia comunitária que estamos tentando desenvolver com muitíssimas dificuldades. Claro, como uma associação pequena, recente, num território, como a mim não me gusta, por vezes se diz deprimido. Pero não é um território deprimido, é um território de beleza, de sabedoria ancestral, e que nós outros intentamos, com nossa força e vigor e das comunidades, seguir adelante. Muitas graças por vossa atenção.